Amém, queridos? Mais uma vez, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. A alegria de mais um retorno, mais uma volta, mais um encontro. Bom, aos cultos dominicais a gente sempre fala mais, porque nós temos a graça de sair das paredes do nosso templo, ir a lugares que evidentemente nos seria impossível ir, não fora a nossa live que fazemos, não é mesmo? E para nós é motivo de muita, mas muita alegria mesmo. E saudando também as pessoas que, já ouviram até a nossa irmã Rose dizendo, da dádiva, da graça, do talento, do dom, do privilégio. Você vê quantos adjetivos que tem uma mulher que vai dar à luz, né? Nós homens não temos ideia, né? Eu já tive alguns problemas de saúde, como rim e vesícula, que me trouxe dor atroz, mas sabe-se que não se compara ao dor do parto. A própria Bíblia expressa lá em João, João 15 diz que a mulher sente profunda dor para dar à luz, para trazer uma vida ao mundo. Mas depois esse versículo glorioso tem um desfecho, mas ela não se lembra pela alegria de trazer vida. Nada é tão auspicioso como vida, trazer vida. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. E nesse dia, alusivo ao Dia das Mães, eu acredito que as mães, principalmente, deveriam se fazer presente, né? Até porque elas, num dia memorável a elas foram agraciadas com, um presente, por mais simples que tenha sido, aquele que não tinha dinheiro para presentear, mas ele foi até num jardim, ele mesmo confeccionou um buquê, e trouxe para... E a mãe, até algumas mães, na imprensa, elas dizem: eu não quero nada. E ela não quer mesmo, não é jogo de palavras. A mãe, que ela verdadeiramente é mãe, como nós colocamos na nossa página, das mães honradas. Porque, evidentemente, quando nós colocamos mães honradas, é porque tem aquelas, e graças a Deus é a minoria, é raro, elas não são honradas. Quer dizer, elas não enxergam o privilégio. Eu costumo dizer que no futuro, e foi Jesus que falou isso, nós seremos semelhante aos anjos. Veja bem como o Senhor vai qualificar o nosso estado futuro. Seremos semelhante aos anjos de Deus. E os anjos de Deus, ele diz, eles não se casam, não se dão em casamento. Eles não têm o dom de gerar, de trazer vida. E eu sempre digo que as mulheres que geram, elas se tornam parceiras de Deus. Para o quê? Não foi o pastor, não foi um sacerdote que disse para o quê? Encher a terra, frutificar e multiplicar. Foi Deus, o sonho de Deus é isso. E para ele fazer isso, e é ele quem faz, porque quem gera não é o pai e a mãe. Isso daí a ciência procura explicar, e eu fico, nesse QI que eu tenho, que quase não dá para enxergar,
né? E eu fico vendo como Deus é fantástico, né? Que Ele coloca um homem e uma mulher e de repente eles no amor, no afago, na relação, eles vão gerar uma vida. E eu fico imaginando o sêmen do homem ovulando. Eu fico na minha imaginação, sabendo que é uma disputa desde ali. São 3 milhões que querem ovular e só um consegue. Olha que Deus fantástico, né? Que Deus fantástico. Só um consegue ovular. E de repente, como está acontecendo com a Leide e com a minha filha lá no México, né? Que estão certamente empolgadas, né? A Carla está muito empolgada mesmo com a natalidade e com isso toda a família. Olha que a minha família é grande, mas nós nunca tivemos na nossa família, né, uma expectativa tão grande para o nascimento de mais um membro da nossa casa, como está acontecendo com Isaac, lá no México. E todo mundo opina e fala até onde tem que nascer, nasce no Brasil, no Equador, no México, querem que vá para outra América, para nascer na outra América e tal. Eu fico só olhando, né, como que esta criança, de um modo geral, ele agitou a estrutura de toda a nossa família, né? E a gente vê como está a expectativa e os ânimos de todos os membros da nossa família com essa natalidade, essa fecundidade. Então nós louvamos a Deus por causa disso. E hoje, né, essas novas mamães, porque já são mamães, elas só não viram ainda, né? É o primeiro Dia das Mães que elas estão comemorando, tanto a Leide como a Carla. E é evidente que elas que estão recebendo o presente já. E o presente está ali no útero, está ali no ventre, e aí elas vão, à medida que vai desenvolvendo, elas vão cada vez se alegrando menos, sabendo que o que está acontecendo nela e com elas é de fato uma dádiva de Deus. E por ser o Dia das Mães, nós vamos abordar esse assunto e vamos usar uma pessoa que, como mãe, ela teve um momento onde ela estava vivendo o risco de não ter mais a sua filha. Nós vamos para Mateus, no capítulo 15, no verso 22, que diz que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamou para Jesus e disse: Filho de Davi, tem compaixão de mim, porque minha filha está horrivelmente enferma. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos disseram: Despede ela, porque vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão do filho e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem as migalhas, os pedaços que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Oremos. Bendito, eterno e santo Pai, nesse nome precioso, que é o nome de Jesus, eu oro, quando mais uma vez, Senhor, nós lemos a tua palavra. E ela será referência, ó Deus, na noite desse dia, para esse sermão e essa mensagem. Oro suplicando por aqueles que estão presentes e os que estão virtualmente, Senhor, para que sejam tocados, influenciados e movidos por essa palavra,
para ter, Senhor, o mesmo raciocínio e veja a necessidade como essa mulher viu, ó Deus, na sua vida e ir a Jesus. Ela foi a Jesus e o Senhor teve a solução e resposta para as indagações da vida dela. Assim, Senhor, é este povo que está aqui conosco e os que estão virtualmente, que eles despertem nesta hora para te buscar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A lei da vida, ela é inexorável. Ela deve e precisa estar sempre em voga em nós. E ela precisa ter uma consciência do que é vida. Eu já falei aqui que um programa que havia, né, na Rede Cultura de televisão, e ele chamava-se Provocações. O Antônio Abujamra era um jornalista já antigo, que fazia esse programa, e ele trazia pensadores, ele trazia doutores, psicólogos, ele trazia políticos, ele trazia homens eminentes, e quase que no final da sua entrevista, ele perguntava para essas célebres pessoas o que é a vida. E você pode ver, porque no YouTube está esse programa, Provocações, do Antônio Abujamra. E eu não vi nenhum deles responderem o que é a vida. Todos eles respondiam o que faziam da vida. Entendeu? Eu sou funcionário público. Eu exerci a função de funcionário público. Mas, evidentemente, eu já saí, não sou mais funcionário público, sou apenas um aposentado do serviço público. Então, eu não sou um funcionário público. Mas, enquanto lá, então, às vezes as pessoas dizem, não, eu sou administrador. Não, eu estou administrador. Eu estou diretor dessa empresa, eu estou gerente deste lugar, eu estou, mas ele não é aquilo que ele está fazendo. Então, você percebeu como é complicado essa pergunta do Antônio Abujamra, o que é a vida? Então, a Bíblia diz que Deus nos deu a vida. Quando ele fez Adão e Eva, ele fez um boneco de barro e então ele sopra o fôlego de vida naquele boneco de barro e de repente ele é uma pessoa, ele é uma vida. E quando eles perguntam até para mim quem sou eu falo, eu sou um servo de Deus, eu sou um filho de Deus, e eu não erro quando eu faço dou essa resposta, essa referência da minha pessoa com respeito. Eu poderia dizer, eu sou funcionário público, eu sou pai, eu sou marido, eu sou pastor, eu posso... Não, eu estou pastor, eu estou marido, eu não sou... Breve eu deixarei de ser marido, porque um dia eu vou, como Davi diz, pelo caminho de todas as gentes, e deixarei de ser marido. Agora, a vida, ela é importante. E tem pessoas que elas não sabem o que é vida. Vamos supor, a minha filha e a menina aqui da igreja, ela está gerando uma vida. Elas estão emprestando o corpo dela. Não é o meu genro e minha filha que estão construindo esta vida. Entendeu? Nós até inadvertidamente falamos, meu filho, foi eu que reproduzi, foi eu que o fiz. Você não tem esse poder. Só aquele que fez o primeiro homem na terra, ele tem o poder de gerar vida. E até porque corre-se o risco, a minha mulher mesmo, 3 das gravidez dela não vingaram, 3 das gravidez da minha mulher. Senão nós teríamos em 11 filhos dentro de casa. Seria um time muito bom. Se 8 foi bom,
as 7 que sobrevivem, é ótimo. Se tivesse os 11, você é louco, não é à toa que você virou pastor, cara. Eu não virei, eu fui feito pastor, eu não sou pastor, eu estou pastor. Então o que acontece, queridos, essas mulheres que nós lemos na Bíblia, elas foram inteligentes. Qual é a mulher inteligente? É aquela que emprestou o seu corpo para Deus fazer o trabalho dele, que está no Salmos 139. Os meus olhos viram o meu corpo, os teus olhos, os olhos de Deus viram o meu corpo como quando ele era apenas uma substância que estava querendo o quê? Se tornar vida, quer dizer, ovular. E Deus estava acompanhando tudo isso, porque os olhos de Deus não perdem nada em relação a esses 8 bilhões de pessoas que estão no planeta Terra. Isso é Deus. E Ele sabe quantos são os cabelos da nossa cabeça, mas Ele sabe quais são os nossos pensamentos. Você percebeu a grandeza, a magnitude desse Deus? Não é um deusinho criado por homens, né, que colocam uma imagem, um ídolo, e vão dizer que aquele ídolo pode alguma coisa. Adão, se Deus não soprasse nas suas narinas o fôlego da vida, ele continuaria até o dia de hoje, se não fosse desfeito, né? O pecado não existia ainda na terra. Tudo que Deus fez não foi desfeito. O homem, ele atrapalha muitas coisas de Deus. Salomão diz que Deus fez tudo perfeito, mas o homem criou as invenções. Aí você vê os homens vasculhando até os céus e procurando coisas que ele nem achou na terra ainda, mas ele está indo lá, porque ele está vendo, isso aqui é a minha tradução, né? Ele está vendo que a terra está dando ruim, e ele está vendo se arruma um lugar fora da terra para ele. Até hoje não arrumaram. Eu não sei se irão arrumar. Eu creio que não. Porque o Salmo 116 diz que Deus tem o seu trono nos céus. E para o homem, ele criou a terra. Então não vem com esse negócio de ET para o meu lado. Esse livro aqui diz que para o homem, para o ser humano, que sou eu e você, ele criou a terra e deu ao homem. Então ele estabeleceu o homem nesse planeta Terra. É lógico que ele não fez para o homem ser o que ele está sendo. Mas o procriar é o sonho de Deus para esse planeta. Ele diz: frutificai e multiplicai e enchei a terra. E hoje é o dia das mães. E eu então fico sempre na expectativa do que as minhas filhas, que não podem vir, que elas dirão, porque estão a quilômetros e quilômetros, transpassaram oceanos, estão longe de nós, mas elas então reconhecem com gratidão a mãe. Por que a mãe? Bom, você já viu que uma criança, ela vira e fala para a mãe: mãe, onde é que está meu sapato? Interessante, a mãe vai e dá o sapato. Mãe, eu estou com fome. E a mãe vai e alimenta. Mãe, me ajuda a fazer as tarefas da escola? A mãe para tudo, senta lá. E assim sucessivas necessidades desta criança. Elas são supridas por aquela mãe. E quando ela não encontra a mãe, ela olha para o pai e fala: pai, cadê a mãe? Ela não quer nem o pai, ela quer a mãe. E essa denodada mulher, como eu coloquei, as honradas, porque tem as senhoras, e denodadas mulher que, parceiras com Deus, elas se deixaram, porque quando eu vejo, eu ia colocar, né, na nossa página,
mulher grávida, mostrando lá o barrigão dela. Como não é do meu feitio isso, então eu coloquei só eu e minha mulher na nossa página, no Face, no Twitter, no blog, essas coisas todas, né? Mas eu gostaria de pôr mesmo, porque você vê que aquela criaturinha que depois vira aquele gigante que vai pegar a mãe no colo, né? E vai beijar aquela mulher, vai assistir ela quando ela soube o que fazer com ele desde o ventre, gente. Não é depois que nasce, não. Eu mandei para minha filha, está no YouTube, para quem quiser ver, né? É só no YouTube. Você vai ver uma mãe com a criança aqui cantando um hino. E a criança fica, como que dizendo, eu estou entendendo tudo, não está entendendo nada. Mas aquela voz que ela ouvia no ventre, e você vê que a criança no 4º, 5º mês, quando ela ouve a mãe, ela já está se exercitando, já está se movimentando, já está chutando a barriga da mãe, ela já está, porque ela sabe quando a mãe está dormindo, porque ela não ouve mais a voz da mãe. E sabe quando a mãe já está desperta nas tarefas e ninguém mais do que ela gosta de ouvir aquela voz. E quando aquela mãe canta um hino, né, como esse que nós cantamos, por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, com uma linda voz, até minha filha falou, pai, eu não tenho essa voz, mas eu vou cantar para o Isaac. Por isso que a Bíblia diz para você ensinar o seu filho. Eu ensinei minha filha desde que ela nasceu, entendeu? De que o caminho a seguir era esse. Agora ela vai continuar a família e levar o nosso nome para outras gerações. Mas com o quê? Com o que diz nesse livro aqui. Aqui no capítulo de número 10 de Marcos está escrito: então trouxeram algumas crianças para que Jesus as tocasse. E eu, quando li esse texto, falei, que mães são essas? Porque quando eu vejo as mães que estão nos bares, que estão nos carnavais, nos bordéis, que estão nesses antros do inferno, boates e tudo mais, que estão com seus filhos sentados à mesa, e elas fumam e bebem diante dele. Eu falo, que referência vai ter essas crianças? Enquanto eu, como disse, mandei para minha filha, porque eu achei lindo, aquela mãe cantando e aquela criança bocejando, né? Como dizendo, você canta muito bem, mamãe, como é agradável ouvir a sua voz, como me encanto de ter você por mãe. São mães que sabem levar, como aqui no capítulo 10, 13 de Marcos, levar os seus rebentos para o lugar que eles devem ir. Mas para isso você precisa conhecer o lugar. A Bíblia diz, este lugar, agora estou falando da nossa igreja, este lugar não é outro, senão a casa de Deus, e vai falar mais ainda, e a porta dos céus. Quando você sabe que você tem que trazer a sua criança, quando você vê que você tem que fazer como essas mães trouxeram para Jesus, mas quando eu vejo mães que estão levando para o diabo, e aí você fala, pastor, não fala essa palavra que ela é muito forte. Mas Jesus, quando teve que falar, lá em João 8, a verdade, isso é Jesus que é amor, eu não sou amor, quando muito eu manifesto o amor. Jesus falou, vocês são filhos do diabo, isso foi Jesus que falou. Porque Jesus não vai simplesmente fazer jogo de palavras para agradar. Por quê? Porque em primeiro lugar é verdade. E ele que sabia, e quando a pessoa não é filho de Deus e filho do diabo,
quando evidentemente ele faz a vontade, está lá em João 8, ele faz a vontade do diabo. E o que o diabo quer que você faça? Que você fique longe desse lugar. Primeira coisa, que você não faça o que essas mães fizeram. Levaram seus filhos para Jesus abençoar. São mães que geraram não apenas pela volúpcia da geração, porque tem muitas que nessa volúpcia do contato, elas ficam grávidas e depois elas começam a lamentar. As minhas filhas nunca viram minha mulher ou eu lamentar, porque ela estava sucessivamente dando à luz a filhos. E eram sucessivamente, quase todos os anos, dando à luz quase que ininterrupto. Eles nunca, essas crianças, ouviram: mulher, você está grávida de novo, o que é isso? Parece uma chocadeira. Não, de maneira nenhuma. Embora eu sabia que eu ia aqui, né, regaçar as mangas e trabalhar, porque eu não sou adepto daquele água no feijão que chegou mais um. Não vem com essa cultura para o meu lado, não. Eu sabia que agora tinha que trabalhar dobrado. Mas isso não me assustava. Por quê? Porque eu sabia que era uma dádiva de Deus para eu e aquela mulher que está ali, para as nossas vidas. E que essas meninas, elas seriam bênçãos para a nossa vida. Elas seriam o quê? A Bíblia diz no Salmo 127, como flechas de Deus para as guerras que nós temos que travar, para não ter medo do inimigo. Está lá no Salmo 127. Ainda diz lá que é bem-aventurado aquele que tem muitos filhos. Está lá. Ali é representado com flechas que o soldado tem, né, na sua aljava, para ele poder batalhar e não, evidentemente, perder a guerra. Então, eu sou um que fui e continuo sendo vitorioso na guerra da família e na guerra do lar. E aí você vê o que Deus vai proporcionando e fazendo. Mas para isso você precisa saber por que você está gerando. E você sabe que você está sendo apenas o invólucro. Hoje as mães receberam um presente, está embrulhado, está numa caixa, está num papel. Aquele é apenas um invólucro. O que vale é o que está ali dentro, não é mesmo? Então, o que vale é aquilo que Deus colocou dentro da mulher. Através do quê? Através dessa parceria que ela tem com Deus e, evidentemente, o contato que tem com o esposo e o marido, no qual não há como ter vida. Não tem. Toda a reprodução que já houve na terra foi com o sistema criado por Deus. Aí você vai falar de in vitro, barriga de aluguel e tantas clínicas de reprodução. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque todas elas vão precisar de um princípio que Deus criou. Não pode. Pode chegar a ciência, e Daniel no capítulo 12, ele diz que no final a ciência ia multiplicar. Eu estou falando com vocês de longe. Agora eu sei que estou chegando em Pernambuco, estou chegando no Equador, estou chegando no México, estou chegando nos Estados Unidos, estou chegando em muitos lugares agora. Por quê? Porque a maravilha dessa tecnologia que evidentemente o meu avô não conheceu. Meu avô ontem mesmo foi embora, mas ele não conheceu, nem o celular ele conheceu. E o meu pai, quando apareceu com o celular, era um Motorola desse tamanho, andava até meio torto, de tanto que era, entendeu, o peso que tinha aquele, e era uma fábula para ter um celular, quando meu pai, mas meu avô não. E hoje nós estamos quase que voando nos meios de comunicação. Mas Daniel já tinha previsto isso, porque o Deus dessa palavra aqui, que disse para a mulher ser sábia e trazer, você leu comigo o capítulo 10, 13. As mulheres traziam seus filhos. Para quê?
para que o pai, Jesus, ele abençoasse. Ele então fizesse o que ninguém pode fazer, que é abençoar, literalmente abençoar, não é mesmo? A vida daquele rebento. A mãe que é sábia, a mãe que é inteligente, a mãe que não é burra, que não é torpe, ela não vai prescindir disso nunca. Ela vai pegar os seus filhos. O que Deus colocou para a vida de um povo que é distinto? O povo judeu. A criança nasce, no 8º dia, essa criança é circuncidada e levada ao templo. Quer dizer, passou as primeiras dores da mãe, né? A criança já era levada. Está no capítulo 2 de Lucas isso aí. O próprio Jesus, ele cumpriu essa norma e esta lei. E levava ao sacerdote, e essa criança, presta atenção, ela não era batizada, ela era apresentada a Deus. Mas será que o Salmo 139 foi que Deus que formou aquela criança? Formou aquela criança. Mas ela não foi apresentada. E quem que apresenta a Deus? O pai e a mãe. Levam para ser apresentada a Deus no templo. E o que a sociedade está fazendo? Ao contrário. Estão omitindo, dizendo que isso não é necessário, não é preciso. Ora, isso daí é uma formalidade da igreja. Não foi Deus quem ordenou, assim como ele ordenou o nascimento, ele ordenou que aquela criança fosse apresentada a ele. E essa criança, então, a partir disso, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. O que vai fazer ou diferenciar esta criança das demais outras crianças que, evidentemente, estão por aí. E aí você olha e vê a diferença, como está em Malaquias, entre os que servem a Deus e os que não servem. Aqui nós temos no livro de Mateus, no capítulo 17, no verso de número 15, um pai que diz: compadece-te do meu filho, porque ele é enfermo e sofre muito, por muitas vezes caiu no fogo e também na água. E eu trouxe para a religião, que é os discípulos, mas eles não puderam fazer. Todo lugar que você levar, toda pessoa que você levar, que não a Deus, você está levando para a pessoa errada. Ela pode dizer que fez os traumas, fez os mantras, fez as orações, fez as cerimônias, mas a Bíblia diz aqui que eles não puderam fazer nada. Mas aquele pai, aquele que gerou, ele tinha um filho, como nós lemos no capítulo 15, a mãe tinha uma filha enferma, e no perigo de ver que aquela filha a qualquer momento ia partir e ia embora. Mas elas, determinadas, elas falaram: não vou, tanto esse pai como a mãe do capítulo 15 de Mateus. Elas disseram: não vou de maneira nenhuma abrir mão daquela que eu gerei, daquele que eu gerei, e deixar que as coisas naturais ou as coisas espirituais, no caso aqui, tanto era natural como espiritual, porque havia espíritos que mexiam na mente, lunáticos. Na ciência hoje a esquizofrenia, que eles tratam com esses anestésicos. Eu sei porque eu já internei alguns deles com fraqueza mental, com problema na memória, já internei alguns deles inclusive. Então o que acontece? Essas pessoas não abriram mão daquelas que colocaram no mundo. Vocês viram que nós lemos que as mães pegavam seus filhos e levavam a Jesus,
e até ali, onde nós lemos no capítulo 10 de Mateus 13, os discípulos afastavam as crianças. O que Jesus falou para os discípulos? Não, 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 está errado isso daí. Deixe os pequeninos vir a mim. Jesus diz, as crianças não têm que ir para o baile funk, como eu coloquei na nossa página, o meu bisneto orando aqui na igreja. Coloquei um pai asiático com a criança com a cara na parede, que vão dizer, essas feministas que diz que é intolerância, esse pai asiático, agora pega a sociedade lá da Ásia e pega a sociedade aqui do nosso continente ocidental para você ver a diferença que existe. Educando. E depois pus um filho, um pai brasileiro, colocando uma criança ainda de fralda, dançando funk. Aí eu falei, no qual desses quadros você se espelha? Eu posso dizer sem medo de errar, 90% dos brasileiros estão educando as crianças para dançar o funk. Só para ter curtida na internet, inclusive. E eles acham que é bonitinho. Agora eu pergunto, quantos curtiram o meu bisneto orando aqui na igreja? E eu disse para ele, ora para o seu pai, ora para a sua mãe, e ele está assim, e ele parece que... Eu falei, Senhor, da boca das crianças do Senhor suscita o perfeito louvor, e esta criança está conversando com o Senhor. Eu orando de lado, e de repente ele viu que eu estava filmando, eu tirei ele da concentração. De repente ele viu que eu estava filmando, ele falou, será que o meu avô quer ganhar dinheiro comigo? Entendeu? Me filmando, ele não falou isso é apenas eu que gosto de tecer as minhas críticas até para mim mesmo. Então você percebeu? Essas mães falaram, nananina não, foi eu quem trouxe essas crianças ao mundo, e eu vou levar elas para aquele que as trouxe ao mundo, para aqueles que, segundo o Salmo 139, é que formou ela. Quem está formando o meu neto no ventre da minha filha Carla lá no México, não é ela e não é o marido dela, evidentemente não sou eu, mas a Bíblia diz que o Senhor está formando cada órgão e cada membro dele. Ela, porque tem recursos, fez cada exame até para descobrir se vai ter isso, foi lá para os Estados Unidos para trazer exames com outra qualidade que não temos nem no Brasil, entendeu? E ela falou, pai, eu creio em Deus, mas já que eu tenho essa possibilidade, e todo mundo está falando, todo mundo é lá do time dela, para essa possibilidade, então, aí ela falou, pai, os aparelhos dizem que está tudo. Eu nunca precisei para 8 filhos que eu gerei, com Deus, o Deus gerou conosco, é o termo certo, porque foi Ele quem gerou, preocupações e cuidados. Eu não sabia nem se era menino ou menina, e não tinha essa necessidade de saber. Você veja, eu tenho 7 filhas, e eu estava namorando com a minha filha, e aí, quando ela falou se eu ia casar com ela, eu falei, você é quem sabe? Ela falou, como eu quem sei? Porque eu quero 7 filhos. Eu pedi namorando com a minha esposa ainda. E ela me deu 8 filhos, e o Senhor retirou o meu filho, e eu tenho aquilo que eu falei. Cuidado com o que você fala. Eu falei namorando, há 54 anos atrás. Eu quero 7 filhos. E Deus, quanto você quer? 7. Vou te dar 7 filhas. E essas belezas que eu tenho, que nos dá alegria. Agora eu pergunto, e as mães que no dia de hoje não estão tendo alegria? Porque eu sou um homem que vejo notícias e informação o dia todo, entendeu? Sou fanático nisso, eu quero saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu quero saber das notícias, e quando eu vejo o que está acontecendo. Agora mesmo tem
um navio que está indo para a Espanha, já esteve aqui perto de nós, que está com hantavírus lá, negócio do rato. A minha mulher foi para um cruzeiro desse, e o mesmo navio que ela viajou, quando ela veio para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo, e veio para casa, tudo bem. A próxima viagem saiu o mesmo navio com uma epidemia dentro do mesmo navio. Mas na viagem que a minha mulher estava fazendo, não teve, com a minha filha e com o meu genro. Assim como o avião que ia explodir em Londres e o Senhor não deixou ele decolar, embora já tinha pego a cabeceira da pista, já tinha taxiado e já tinha pego a cabeceira da pista. Ainda falei para a mulher, agora as turbinas vão cantar aí, vão assoprar forte e nós vamos subir quando veio a notícia que íamos voltar para a plataforma de embarque. Deus é assim. Por quê? Porque nós fomos gerados para glorificar o nome dele e nós não fazemos outra coisa na nossa vida. Agora a pergunta é, o que você faz com sua vida? Deus que traz a vida, ele traz a vida para você fazer como essas mulheres fizeram. Levaram suas crianças para Jesus para ele abençoar. Levaram seus filhos para ele abençoar. Quando nascer a minha filha, lá no México, ela vai pegar, eu estive já na igreja dela lá, ela vai pegar a sua criança, o Isaac, e vai, vai levar para que lá seja apresentado, e abençoado. É assim que começa. Como está na página da internet, eu coloquei dizendo para vocês, a mãe está com a criança assim, cantando a honra, a glória, a força e o poder, e a criança fica, ela está embebecida com a mensagem que está vindo. Agora, mãe, você que está aí virtualmente, o que você canta para sua criança que está na barriga ou você acabou de dar a luz a ela? O que você canta? Se for dos MC, se for do pagode, eu quero dizer que você está errada, porque tem que levar para Jesus, como fizeram aqui em Marcos 10:13, para ele abençoar. Salomão, para terminar, ele diz em Hebreus 13:22, que aquele que é de Deus, ele deixa uma herança. Eu e minha mulher deixamos uma herança, minha filha, ela está passando para o neto, para o filho dela, nosso neto, e vai sendo passado o meu bisneto, que nós já publicamos aqui orando. Meu bisneto vai passar para o tataraneto. Por quê? Porque eles receberam o ensino e sabe que quem gerou, gerou para a glória de Deus. Eu vejo alguns pais, que eu chamo eles de tolos. Pastor, eu vou ter um filho e vou fazer ele um engenheiro, um médico, um advogado. Eu vou fazer dele uma pessoa ilustre. Aí eu fico perguntando, os políticos lá de Brasília, os ministros do Supremo, eles são ilustres? Eles são renovados? Eles são honrados? Mas os pais deles talvez dissessem isso. Talvez tenham dito isso. E então, aí eu digo, pois é, quando eu não era crente eu pensava como ele. E eu ainda dizia para minha mulher, eu vou dar uma casa, pelo menos uma casa para cada uma das minhas filhas. Pois é, eu não dei nenhuma para elas, porque no meio do caminho Deus me abraçou. E sabe que um pastor de Deus, que eu tive encontro e convivência com muitas pessoas de Deus, o pastor Nivaldo Medeiros de Curitiba, gravando o programa Palavra de Vida, muitas vezes ele falou, Fortunato, cuida das coisas de Deus e ele cuida das suas coisas.
E eu gravei isso e falei, é isso que eu quero. Pois é, não tem uma filha minha que está aí na sarjeta. Não tem nenhuma filha desalojada. Não tem nenhuma filha que está vivendo uma vida miserável, como, segundo a estatística do IBGE, 82,9 milhões de brasileiros estão endividados, saiu agora. E o governo vai perdoar, diz que vai fazer não sei o quê, esse desenrola dele, que ele está mais enrolado. Como é que ele vai desenrolar se ele está todo enrolado? Mas inventou mais um desenrola aí, que é para perdoar a dívida de quem deve 100 ou deve 100 milhões. Ainda vai dizer, é justo uma pessoa ter o nome sujo porque ele deve 100 reais? Aí eu na minha casa fico revoltado, eu falei, o cara que deve 100 reais e está com o nome sujo, ele precisa perder quase a vida toda, porque não ter 100 reais para limpar o nome, e esse livro diz aqui em Provérbios 22, que você precisa guardar, preservar, conservar o seu nome. Significa o que? Você vai ter que ser uma pessoa honrada. Mas o brasileiro, por não ter governantes honrados, eles aprendem, porque assim como é o governo, é o povo. É simples assim. Assim como é o pai e a mãe. Ainda eles dizem, tal mãe, tal filha. Não é mesmo? Não é assim? Tem uma pessoa que eu conheço, a criança fez 1 ano. Hoje já tem 15 anos, se eu não me engano. 15 ou 16 anos. Sabe que ele é? DJ. Olha o nome, DJ. E passa a noite, mesmo sendo nos bailes, mesmo sendo de menor. Ele não passou de maior ainda. Com o primeiro aniversário, o pai está bebendo uma cerveja, pôs na boca da criança, e sabe o que ele falou? Vai ser que nem o pai. O pai, para mim, embora é empresário, não vale nada. O pai, para mim, não vale. Ah, mas você é justiceiro. Não, não. Quando um dia, num banco, e faz 10 anos isso ou mais, eu estou saindo, ele falou, ô seu Fortunato. Aí eu olhei para ele, eu falei, quem é mesmo você? Ele falou o nome dele. Eu sou o Fábio. Sabe o que eu falei para ele? Você foi para a igreja? Foi a segunda palavra, quem é você? E depois falei, você foi para a igreja? Ah, pastor, sabe, nas quarta-feira eu estou indo, não sei o que tem. Aí saiu uma loira do banco. E, oi, bem, isso aqui é o pastor Fortunato. Eu virei e falei para ela, leve esse cara para a igreja, tchau. Esse empresário. Foi o último contato que eu tive com ele. E com igual esse empresário, eu conheço um monte deles. E como eu não tenho outra intenção a não ser salvá-los, e salvar não é eu ficar gastando tempo, porque eu já gastei muito tempo com essas pessoas, falando para elas, não simplesmente sendo incisivo. Você foi para a igreja? Quer dizer, você me ouviu? Quantas pessoas, me lembro que uma pessoa veio pedir, porque nós mudamos de templo, veio me pedir, eu falei para ele, você foi para a igreja? Ele falou, como assim? Você pediu lá, eu te dei uma cesta básica. E falei para ele, você ir para a igreja na rua da sua casa. Você foi? Não fui. Então, sinto muito, campeão. Agora você dá linha. Ele não quis me ouvir. Eu falei, vai para a igreja, deixa o pastor te conhecer, e ele não só vai nutrir você com a palavra de Deus, como vai dar assistência para você e para a sua família. Então ele sai pedindo nas igrejas cesta básica, essas coisas todas. A primeira vez nós fizemos a nossa parte social. Na segunda, porque nós tínhamos mudado de igreja, e ele não guardou a minha fisionomia, mas eu guardei. Tem uns até que eu tenho a foto deles no meu celular. Sentou aqui, eu vi, não, esse daqui está como que disfarçando aqui. Tirar uma foto sem ele perceber, não sei o que tem e tal. Aí pode passar mais um tempo, eles vão bater aqui nesta porta. Você não quer que eles... Quero, essa porta está aqui para quem quiser entrar. Só que eu estava vendo aqui de um cachorro ali querendo entrar, só ele que a gente não quer.
que entra. Mas, entendeu? Mesmo com as cachorradas, viu? Você que está me ouvindo aí, mesmo com as cachorradas que você faz, que é ter o seu nome sujo, 82,9 milhões de pessoas estão com o nome sujo no Brasil, segundo o governo, que está fazendo o desenrola. Não basta ele dar esses benefícios que eles dão para a pessoa, agora eles vão também perdoar eles vão perdoar, alguém vai pagar essa dívida, gente. Não tem almoço de graça, não. Alguém vai pagar, e esse alguém sou eu com os nossos impostos, que pagamos todos os dias. Entendeu? Mas daí eles que não querem fazer o que eu falei aqui, minha mulher dizia, estou grávida de novo. Eu já arregaçava a manga mais um pouco, porque eu sabia que eu tinha que trabalhar mais ainda, porque eu ia precisar mais de leitinho. Minhas filhas foram criadas todas com leitinho e com aquelas gororobas todas que eles fazem aí, que precisava. Então ia encher o terreno lá de latas vazias de leitinho, e nenhuma delas foram doadas pelo Lula, e por instituição nenhuma, e governo nenhum. E elas estão aí, entendeu? Por quê? Porque nós fizemos o que está escrito aqui. Pegaram aquelas mães, mãe, você no dia de hoje foi homenageada ou ficaram indiferente à sua prole com respeito a você. Você deveria ter colocado essas crianças, como essas aqui fizeram, para Deus abençoar, para Jesus abençoar. Já que eles estão já emancipados, dobra o seu joelho no seu quarto e leva eles a Deus. Porque a Bíblia diz que a oração pode tudo, não é muito, pode tudo, para você mudar o seu filho e ele não ser esse delinquente, esse bêbado, essa vida perturbada que só te dá preocupações e cuidados. Nos dias das mães, as nossas homenagens são para as honradas mães. E para aquelas que, sem honra, colocaram filhos no mundo e largaram por aí, deixaram por aí, e tem os motivos delas, e elas aparecem na televisão, eu não tive condição. Eu tenho 80 anos, gente, eu sei o que é condição ou não. Eu sei na pele o que é condição ou não. Transitei em muitos caminhos que muitos que transitaram tombaram no meio da estrada. Estou falando da minha história passada, pregressa. Então a gente está falando com propriedade. Então, se você não levou o seu filho, como essas mulheres levaram as crianças, e os discípulos, como o diabo, está espalhando, dizendo, não, Jesus falou, não impeçais delas vir a mim. Mas o importante, ou o pior de tudo, não é importante, que essas mães é que impedem, porque as crianças não têm a individualidade, não têm alternativa. E se as mães não levarem para Jesus, o diabo vai abraçar essas crianças e depois, viu, você que está me ouvindo, ela não vai vir aqui para a igreja, ela vai pegar o caminho da biqueira e vai lá ser o quê? Vai ser abraçada pelo traficante, e aí você sabe a tragédia que está vivendo o nosso país. Nosso presidente foi lá e não quis discutir abertamente, o PCC como terrorista, o Comando Vermelho, os bandidos como que passando pano, e quando na verdade eles o são. São pessoas que espalham o terror. É só você ter um desses caras entrando dentro da sua casa, espalhando terror na sua casa, que a sua ideia vai mudar. Mesmo você tendo a segurança toda que eles têm aí. Um dia, não tenha dúvida, aquilo que eles estão plantando, eles vão colher. E quando eu vejo informação, eu sou fanático por informação. Então eu vou ver que eles vão lamentar o que está acontecendo com a vida deles, porque eles tiveram o poder de mudar essa história. Tipo, o Senado, a Câmara, o Planalto, a Justiça nossa, o Supremo, eles podiam mudar, mas eles estão comprometidos, como o próprio presidente falou nos Estados Unidos,
que o crime está em todo, foi o presidente que falou, o crime no Brasil está em todas as situações. Está na escola, está nos hospitais, está no governo, está nas assembleias, ele falou com a boca dele. Mas por quê? Porque não teve mães aqui para levar os seus filhos a Jesus. E Jesus abençoá-los. Para você que está me ouvindo agora, se Jesus não abençoar o seu filho, pode deixar que o traficante vai abraçá-lo e vai paternar ele, mas para destruí-lo. Vamos ficar em pé? Bendito eterno Pai, eu adoro o teu nome e te louvo. Com gratidão eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Nesse dia que se homenageiam, Senhor, as mães, aquelas que reproduzem, aquelas que trazem os seus rebentos, e elas não trazem para o Senhor, ó Pai. Elas trazem para o mundo, mas o mundo abraça essas crianças, e elas vão espalhar terror, como nós estamos ouvindo, Pai. Nós estamos vendo, ao nosso lado está acontecendo coisas horrorosas, mas o Senhor prometeu guardar aqueles, ó Deus, que as suas mães levam até o Senhor para abençoar. Então, nesta noite, abençoa essas mães, Senhor. Em especial a Leide, que está gestando, e a minha filha Carla, lá no México, está gestando, Senhor. Para que elas sejam sábias e não, ó Deus, acreditar em outro suporte que não seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.